A Melhor FM está nesta quinta-feira aqui no Pires do Meio, no bairro dos Pires. A poucos metros daqui, o Pires de Cima, como é conhecido. A poucos metros também, ou a quilômetros, o Pires de Baixo. Estamos a mais ou menos 6 quilômetros da entrada dos Pires, lá desde a rodovia Anhanguera. E a gente vai falar aqui hoje a respeito de ônibus, transporte coletivo. Segundo os moradores daqui, desde a pandemia, os ônibus pararam de circular pelo bairro dos Pires aos domingos. E isso tem causado muita dificuldade para os moradores, principalmente para quem está mais afastado da cidade. Aqui alguns moradores, poucos dos que utilizam. Alguns já foram até trabalhar hoje, então puderam nos esperar. Mas aqui essas pessoas, representando alguns dos moradores, vai conversar com a gente e vai explicar essa situação. O Douglas, que é uma das pessoas que está organizando aqui, que é um dos certos porta-vozes dos bairros dos Pires, vai falar com a gente também, porque isso já é uma reivindicação antiga e desde a pandemia os ônibus pararam de circular aqui aos domingos, né, Douglas? Muito bom dia para você, seja bem-vindo à Melhor FM. É um problema que vocês vêm enfrentando desde a época da pandemia já, né? Na verdade é assim, foi uma questão que surgiu desde 2021. Quando houve o problema da pandemia, os ônibus pararam de circular aos domingos. Muito bem. Depois de uma certa época, quando voltou ao normal, os ônibus pararam de circular aos domingos. Sendo que foi feito um estudo pela companhia, inclusive a Secretaria de Transporte também participou disso aí, dizendo que não tinha passageiro suficiente por KM. E isso não procede. Eu faço parte do Conselho Central e nós fizemos lá um pedido, né, para a mobilidade urbana, questionando essa demanda. Agora, o fato é de que eles alegaram, né, que não tinha passageiro suficiente para a circulação do ônibus. Resultado, fizeram um novo estudo, aí nós pedimos um novo estudo, né, e através desse estudo foi constatado que não tinha passageiros para a circulação do ônibus aos domingos. O problema é que esse estudo foi feito no momento em que ninguém foi avisado, ou seja, os moradores aqui estavam acostumados a não passar ônibus aqui aos domingos, e aí fizeram o estudo e nem avisaram os moradores, né, para que eles se pudessem movimentar e ver a quantidade de pessoas realmente, né? Sim, isso foi um fato, né? Simplesmente passaram o ônibus e não teve, por exemplo, um pré-aviso. Nós temos aqui a nossa comunidade, nós temos a nossa associação, que nós temos também o pessoal dos condomínios, né, que existe esse grupo, e não foi feita nenhuma comunicação. Então fica difícil. Simplesmente pega um ônibus, um carro, o ônibus vem aqui e passa, mas escuta. Mas houve um aviso, teve faixas aí dizendo, olha, a partir do dia, sei lá, vamos colocar, nós estamos começando agosto, hoje dia 1º de agosto, a partir do dia 10 de agosto será novamente retornada a linha aos domingos. Isso não aconteceu. Então fica difícil, como é que as pessoas, porque nós temos um problema sério, Igor, aqui as pessoas que realmente precisam ir no domingo, ir no mercado, na farmácia, sabe, tem lá os seus parentes também que queiram fazer a visita, e isso fica impossibilitado, entendeu? Então tem tudo isso, né? São coisas que já vem se arrolando e não existe uma justificativa, não procede esse sistema de que não tem pessoas, não é válido. Tá? E a gente estava conversando aqui também, né, temos mais moradoras aqui, a dona Rita e a dona Divina. Elas utilizam, né, essas linhas para justamente, às vezes, ir no mercado, ir na farmácia, às vezes precisar ir no hospital, só que aos domingos isso fica impossível, né, dona Divina? Verdade. Às vezes a gente tem que, fica um doente, a gente tem que chamar alguém, senão, se não tiver quem vai, a gente Não vai. não vai.
Fica dependendo de ajuda, né? Fica dependendo de ajuda. E precisava um ônibus, porque às vezes fica um doente, tem que ir no médico, né? Tem tudo isso. Então, e parente também, às vezes, que quer vir na casa da gente, não tem ônibus, às vezes, né? E fica difícil. E o ônibus aqui já era uma prioridade, né? Para todo mundo, não só para mim, para todo mundo, né? Bom, vamos falar agora com a dona Rita. Dona Rita aqui que utiliza também do ônibus. E ela está levantando outro ponto também com relação aos ônibus no final de semana. Tem a reclamação dos domingos, né, que não passa ônibus de jeito nenhum pós-pandemia. Só que também aos sábados tem um ônibus só pela manhã e um só à tardezinha. E uma vez você teve que ir para o médico num sábado, né, no centro da cidade, e ficou o dia inteiro lá porque não tinha ônibus para retornar, né, Rita? É direto desse jeito, é direto. Que nessa semana mesmo minha filha tá doente, que não foi para a escola hoje nem ontem. A gente pega o ônibus, desce lá em cima, né, para vir embora. E aqui precisa de mais um ônibus, sei lá, né, de domingo pelo menos. Que nem domingo mesmo meu filho tocou de levar ela de moto, porque não tinha como, eu nem acompanhei ela. Como é que vamos dar 3 numa moto? Não tem como. Ou se não, esperar na segunda-feira para retornar no ônibus, né? Para ir para o médico, essas coisas. Então é muito difícil. A Tânia, ela tem um comércio aqui, bem na frente onde a gente está, no Pires do Meio. E, segundo ela causa, né, essa revolta, né, Tânia, por não ter um ônibus aqui aos domingos. E isso acaba impossibilitando a vida de muita gente, né? Eu tenho revolta, sim, sabe? Porque eu socorro todo mundo aqui. E eu não consigo dar conta de tudo. Agora, eu gostaria, eu não sei para quem vai isso daí, é a pessoa se colocar no lugar deles aqui. Hoje eles não têm carro, mas amanhã pode ser eles, né? Se colocar no lugar da pessoa, eles precisam, gente, socorro. Como que pode ficar dentro do sítio sem sair? Não tem ônibus, ninguém ajuda, mas nós pagamos os impostos, pagamos tudo certinho. E agora? Cadê nosso retorno? Não tem. Eu acho que a pessoa que não está cuidando de nós tem que se colocar no nosso lugar aqui, porque vai ficar velho também. E é mais os velhinhos aqui que não tem como andar. Porque ninguém, até os filhos abandonam os velhos, né? Então se coloca no lugar deles e eles vêm pedir para mim. Daí eu procuro o Douglas. Douglas, quanto tempo que eu estou atrás de você, Douglas? Para nós colocar o ônibus de volta, que os coitados não tem. Eu vejo eles andando a pé, gente. Isso daí é uma falta de humanidade, né? Eu acho que está tudo errado. Eu acho que agora na política todo mundo procura nós. Então, tá na hora, gente, parar de pensar em política e pensar nas pessoas que nós vai ficar velho também. Como vocês viram, é a reivindicação de muitos moradores aqui do bairro dos Pires. Tanto o Pires de Baixo, do Meio e também do Pires de Cima. Os ônibus não passam mais aqui aos domingos e isso tem sido uma tortura para os moradores. Eles também pedem mais ônibus aos sábados. Os ônibus passam muito tarde no sábado. Vem de manhãzinha por volta das 9 da manhã e depois retorna só às 5 da tarde. E nisso uma pessoa que vai ao centro da cidade ou vai em outro bairro da cidade tem que ficar o dia todo no terminal para poder voltar para sua casa aqui. Teve até pessoas que já vieram embora a pé com tratamento médico. Direto do bairro dos Pires, Igor Sedano, para a Melhor FM.